E já vamos começar de cara aí com o PSD. PSD é oposição ou governo a Lula? O PSD de hoje é o PSD de sempre. Se você voltar no tempo, infelizmente o Brasil é um país de pouca memória, você vê que lá atrás havia um PSD e havia o Sim, DN, sim, que foi quem fortaleceu a democracia no Brasil. O PSD era um partido rural, a UDN um partido urbano. E debatiam. E aí surge a esperteza do Getúlio, que criou o PTB, e passou a ser algodão de cristal. Aí é que as coisas começaram. Não havia orçamento parlamentar, não havia uma série de coisas, mas havia vontade, havia idealismo. E era uma época em que 70% da população brasileira vivia no campo, só 10, 20% na cidade. Hoje a pirâmide está totalmente investida. E o PSD, eu vou te contar só uma história aqui. As duas músicas que eu sei cantar é o Hébrio do Vicente Celestino e o hino do PSD antigo. Então, o partido, bom, tomamos rumo, cada um foi para seu lado, forçadosamente, ou você era Arena ou era MDB, depois por fazendo, se fez algumas aberturas, o Goberi forçou a recriação do PTB, comandado pela Ivete, sim. o Brizola pulou, não aceitou, criou o PDT. E o Tancredo, nós tínhamos um PMDB. Tancredo, então, junta-se com um grupo para trabalhar pela democratização. E houve um desentendimento com Minas Gerais. O Magalhães e o Tancredo tinham divergências históricas. E aí, praticamente, tiraram o Tancredo e o Tancredo criou um PP, que não tem nada a ver com o PP da agora. E aí começamos, então, a caminhar de maneira mais segura para a abertura. Com 6 meses, eles viram que aquilo era uma besteira. Era melhor a junção. Então, todo mundo juntou-se e se fez o PMDB, que já era presidido antes disso pelo Ulisses. Então, o Ulisses agregou e esse MDB, na época, se tornou um charme, um partido que todo mundo queria ser. E foi esse partido que comandou, visitando o Brasil, município por município, a caminhada para a nova república. Eu nunca me esqueço que quando nós perdemos a eleição das diretas, acho que foi 30 votos, coisa assim, à noite todo mundo frustrado, e o Tancredo já tinha na cabeça a candidatura na eleição direta. Não é porque ele quisesse, é porque ele era aceito. Se falasse no Ulisses, os militares não aceitavam. Besteira, mas tinham isso. Aí está ali o Ulisses, está no Piantela, você vê. O Ulisses vira-se para ele e disse: Tancredo, eu já vi que você está doido por essa eleição indireta. Nosso compromisso, já existiu o compromisso. Se fosse direta, era o Ulisses, se fosse direta, Tancredo. Agora eu vou te dizer uma coisa: a gente só vai até o fim se a gente legitimar isso. Como é que você legitima? Nas ruas. Nós temos que ir nas ruas, falar para o povo. Militar não enfrenta povo. Então, aí começamos. Começamos, e tinha uma figura que apareceu na época, figura extraordinária, que era o velho João Dória, pai desse João Dória, que foi até governador de São Paulo. O João Dória foi o primeiro marqueteiro político da história do Brasil. E ele acompanhava aquilo tudo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos no Piantela e havia uma pressão muito grande, todo mundo querendo derrubar os militares, aquela coisa, e não era assim. Nós éramos o lado frágil. É o filho do pobre que conquista filho do rico. Então tem que ir devagarzinho. Se for querer traçar na hora, não dá certo. Então, bom, mas aí houve um caso engraçado. O velho Dória tinha um jornal, o Estadão, em cima da mesa.
E o velho pegou uma caneta dessas coloridas e começou a fazer uns traços. O que era? A baixa ditadura, não sei o quê, o povo... Aí o velho João vira-se e diz, olha, nós não vamos para lugar nenhum por aí. Nós temos que ir devagar. E marcou 3 ou 4 pontos no jornal. Eram placas das pessoas dizendo direta já. Aí ele disse, aqui nós vamos chegar no mesmo lugar sem agredir ninguém. Onde era o primeiro comício? Em Pernambuco, Abreu e Lima. Por que Abreu e Lima? Abreu e Lima e Paulista são ligadas, são vizinhas. E era onde tinha uma indústria na época muito importante, que eram as fábricas Lundgren, do grupo pernambucano. Quando é o comício, eram uns 20 dias depois, e nós fomos lá. Nesse comício, começou a crescer o número de direta já. E abate a ditadura, isso. Só os Poropopó, que era... Tu foi Poropopó, era PCdoB, sei lá, esse pessoal ainda insistia. Mas no terceiro, quarto comício, nada. E aí, Evandro, nós fizemos uma viagem pelo Brasil todo. Todo. Eu me lembro, por exemplo, aí do Amazonas, com Gilberto Mestrinho, Revolução que horror, Gilberto Mestrinho. Porque, eu não sei te dizer, mas não gostava. No dia do comício lá em Manaus, jogaram alguma coisa na fiação, eu acho que eram uns tênis. Você pegava o par de tênis e fazia um cordão de aço, de ferro, sei lá. Estourou tudo, parou. Foi feita a luz de vela com um microfone desses vagabundos. Aí você foi vendo que as coisas foram se consolidando. Na véspera tivemos em Belém do Pará. Então, a coisa... Mas, senador, o Elba lhe perguntou sobre o PSD, se ele é oposição ou governo. Aí você falou, nós estamos, o PSD está onde sempre esteve. Aí você conta esse papel na redemocratização, até as diretas e andar ao governo. O PSD, nesse momento, ele quer se consolidar como o quê? Ele está fazendo essa mesma peregrinação pelo país? Se você me pergunta hoje, eu te respondo da seguinte maneira. Seguindo o cantor Orlando Silva, ele tem o destino da lua, todos encantam e não é de ninguém. Esse é o PSD. E é por isso que nós estamos crescendo. Quem mais ele está encantando? Encantou o governador do Rio Grande do Sul? O governador do Mato Grosso, o Rido, que Sim. se expilia agora, tem mais gente. Quem mais? A Raquel não está indo? Não, mas A Raquel não está indo? Não estraga o filme, não, mas tem mais, você vai ver. Porque está vendo no Brasil uma coisa interessantíssima. Está todo mundo assombrado com essa união, União Brasil e PP. Sim. Eu vejo, por exemplo, eu acho, uma figura extraordinária, meu amigo, mas que está num fogo cruzado, é o Caiado. Como é que o Caiado vai para um palanque de uma aliança cujos presidentes não são recomendáveis? Eu não quero me aprofundar nisso, porque um deles é do meu estado. Eu não estou fazendo política estadual, mas... Não são recomendáveis? Não são. Pelo menos o que eu aprendi em política, não. Você tem o presidente aí da União Brasil, que teve um episódio que não está esclarecido, de uma casa que pegou fogo numa praia no interior de Pernambuco. A casa dele e da mulher, da irmã. Quem tocou fogo? O ex-presidente e ex-amigo dele. Em política, tudo que você tem que explicar é ruim. E essas coisas terão que ser fatalmente explicadas, principalmente com as redes sociais. Aliás, rede social é uma coisa que a gente precisa examinar a fundo, porque estão navegando num mar de irresponsabilidade, de inconsequência inaceitável. Eu vi agora mesmo, essa semana, pegaram um homem ilibado como o Drauzio Varela e fizeram uma matéria com ele de um jacaré do rabo cortado, que é uma coisa horrível. Isso precisa ser
até para que a rede social preste serviço, não de serviço. Ontem eu vi um fato e eu me preocupei da rede social, mas era um fato de 10 anos atrás. E eles colocam como se fosse hoje. Quem se preocupa com o país, quem se preocupa, vai atrás daquilo. Eu tenho uma irmã que tem 84 anos e que não faz outra coisa, é atrás de rede social. Aí me manda cada mensagem maluca e eu vou atrás. Você imagina quantas pessoas no Brasil fazem isso. Nós precisamos dar um freio enquanto é tempo. É verdade. Quantos governadores o PSD quer? Os que eles quiserem que passem no crivo. Porque é o que está acontecendo. Qual é o crivo? Que não nos exponha. Que não seja um governador envolvido com falcatrua, com bandidagem. E isso está se conseguindo fazer. Aliás, nós temos a safra de governadores, vamos ser justos. Uma boa safra. Jovens, independentes e que trabalham pelo futuro do Brasil. Nós temos isso. Vocês já conversaram com todos os governadores? Não. Isoladamente, sim. Coletivamente, não. Isoladamente, vocês já foram em todos eles? Não. Isoladamente, eu estou respondendo por mim. Como eu sou conversador, eu encontro um cara no táxi, encontro um cara no aeroporto, certo? Sempre eu procuro saber. Perto do pote é que você sabe para que lado ele balança. Você sabe o que é pote? Não, eu também. Pote é um objeto de barro de origem indígena, onde você põe água, você põe... E ele, muitas vezes, ele tem um fundo falso e dá uma balançada. Então você sabe para que lado ele balança.